Um bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E vocês que nos assistem pela internet também, que Deus possa abençoá-los ricamente com essa mensagem. Deixa eu ligar aqui. Hoje, dia 25 de dezembro, é uma data extremamente especial para mim, principalmente. Não simplesmente por ser Natal, mas porque há 5 anos atrás, eu e minha esposa começávamos uma história nesse dia. É o início do nosso relacionamento, do nosso namoro, e eu louvo muito a Deus porque até que o Senhor tem nos conduzido. Bom, sem mais delongas, deixa eu apenas abrir aqui. O título da mensagem de hoje é o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos fazer uma oração. Aquele que puder se ajoelhar. Santo e amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nosso mantenedor. O Senhor sabe que somos apenas vasos de barro, Senhor. Mas sabemos que o Senhor quer nos preencher com o Teu Santo Espírito. Por isso, nessa manhã, ó Pai, quero rogar a Ti que não seja palavras humanas sendo ditas aqui, mas que possam ser palavras vindas do Teu santo trono de graça. Que o Senhor possa me usar como instrumento Teu para falar aos Teus filhos, para trazer um conhecimento vindo da Tua santa e eterna palavra, Senhor. Que diminuído seja o homem e exaltado seja o Senhor dos altos céus. Oramos ao Senhor pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Você já se fez essa pergunta? O que é que Deus espera de você? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu gostaria de começar lendo um texto que encontra-se em Gênesis, capítulo 12. Nós iremos ler o verso de 1 a 3. Todos os textos eu coloquei no slide, tá, irmãos? Mas quem quiser acompanhar pela Bíblia, é bom para que nós estejamos sempre conferindo, né? A minha versão é a King James. Diz assim o texto: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, a história de Abraão é uma história extremamente conhecida. E para mim, Abraão é um daqueles tipos de pessoas que nasceu no momento errado, no lugar errado e na hora errada. Sabe por quê? Porque Abraão, ele vivia ali na terra de Ur dos Caldeus, um lugar onde a impiedade era muito grande. Um lugar onde as pessoas estavam acostumadas a adorar ídolos, adorar falsos deuses. E até mesmo as pessoas, o seu pai, os seus irmãos, as pessoas da sua família, eles misturavam o culto do Deus verdadeiro com a falsa religião, com o culto pagão. Então Abraão, ele era um único ali naquele meio que estava mantendo fiel, que estava adorando unicamente ao Deus verdadeiro. E Deus então enxergou a fidelidade de Abraão. Então ele faz um chamado especial para a vida de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, porque Deus queria fazer uma grande bênção na vida de Abraão.
Ele queria abençoá-lo e que ele fosse uma bênção na vida de todas as famílias da terra também. Mas antes de Deus conceder essa bênção, a primeira coisa que Deus deu foi uma prova para Abraão. O texto diz, no Patriarcas e Profetas, que contudo, como a primeira condição de cumprimento, deveria haver uma prova para a fé. Um sacrifício foi exigido de Abraão. Vê Abraão a mensagem de Deus: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, a fim de que Deus o pudesse habilitar para a sua grande obra. Como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior, a influência de parentes e amigos, incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu servo. Agora que Abraão estava em sentido especial, ligado ao céu, devia habitar entre estranhos. Seu caráter devia ser peculiar, diferindo de todo mundo. Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder, de modo que fosse compreendido por seus amigos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e seus intuitos e ações não eram entendidos por seus parentes idólatras. Veja, quantos aqui não nasceram em lar adventista? A maioria. Então, provavelmente, você passou por uma situação muito semelhante à de Abraão, onde os seus próprios parentes, os seus próprios amigos não estavam compreendendo a sua maneira de viver. E, geralmente, quando nós começamos uma vida espiritual, nós temos até dificuldade de explicar para as pessoas por que nós estamos tomando essa decisão. Pelo menos foi assim no meu caso. As pessoas não compreendiam, meus amigos me perguntavam, olha, mas por que você está escolhendo isso? Por que você está parando com isso ou fazendo aquilo? E eu não conseguia explicar. Eu simplesmente sabia que eu estava tomando a decisão correta, porque era aquilo que Deus queria para a minha vida. E aqui fala que até mesmo os parentes seriam um problema para que Deus pudesse cumprir a sua obra na vida de Abraão. Muitas vezes os jovens, eles precisam se desligar dos seus lares paternos para que eles possam crescer. Eu sei que isso é uma dor no coração dos pais, e temos muitos pais aqui, mas os filhos, eles só conseguem amadurecer completamente quando eles começam a enfrentar a vida sozinhos. Isso é uma realidade. E não foi diferente com Abraão. Deus, no seu chamado especial, Ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde ele estava indo, mas ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado para ele. Então ele sai da terra de Ur dos Caldeus. E a primeira coisa que eu aprendo na história de Abraão é que Deus espera que você dê o passo de fé. Abraão teve que tomar um passo de fé. Deus apenas falou, sai, eu vou te levar para uma terra. Onde é essa terra, Senhor? Abraão nem perguntou, ele apenas obedeceu, pela fé. Deus pediu para Abraão e Abraão deu esse passo de fé. E muitas vezes ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, nós temos que dar passos de fé. Nós tomamos decisões diariamente, desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir. Nós passamos o dia tomando decisões. E algumas decisões, elas precisam ser tomadas pela fé. Porque nós não conseguimos enxergar o futuro adiante de nós. Eu queria falar um pouquinho da minha história, de maneira bem resumida. Quando eu e minha esposa nos casamos, a gente morava no Paraná. Desculpa, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Link, para aquele que não me conhece. E eu sou natural do Paraná,
minha esposa veio lá do outro lado do Brasil, lá do Ceará. Mas nós nos encontramos no Paraná e por ali nos casamos, no ano de 2019. E nós nos casamos, e na época eu tinha uma loja na cidade, mas assim que nós nos casamos, nós fomos morar numa casa no campo. Graças à misericórdia do Senhor, nós nunca precisamos morar na cidade. Desde quando nos casamos, nós sempre moramos no campo. Deus nos deu esse privilégio. E naquele momento, eu ainda tinha uma loja na cidade, então nós saímos do campo, íamos para a cidade, ali trabalhávamos e no final do dia nós voltávamos. Mas eu comecei a me sentir incomodado com aquilo. Porque Deus ia me incomodando ali, dizendo que eu deveria estar mais no campo e menos na cidade. Afinal, eu só dormia no campo. Então eu tomei a decisão de plantar uma horta na nossa pequena propriedade ali, que na verdade pertence ao meu pai até hoje. E para, aos poucos, ir fazendo uma transição. Então plantamos uma horta, eu já tinha experiência, eu cresci na minha adolescência fazendo plantios. E então, a minha esposa, eu levava ela para a loja de manhã, voltava, cuidava da horta, e depois do almoço, eu ia lá para a loja com ela. E levava o almoço, enfim. Mas chegou um momento que Deus me incomodou, e através de uma pregação que eu estava ouvindo na internet, o Senhor disse para mim que eu precisaria fechar a loja. Porque as influências, elas entravam dentro de casa. Eu ficava ali no sítio, tranquilo, trabalhando, tirando lições da natureza, e aí eu compartilhava aquilo com a minha esposa, e minha esposa dizia, eu quero isso também, eu quero esse tipo de aprendizado. Mas ela ficava lá na loja, cidade, carro de som passando, toda aquela complexidade, e aí um certo dia eu tive que tomar a decisão de fechar a loja. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Eu tive algumas dificuldades financeiras na minha loja. E quando eu tomei a decisão de fechar a loja, eu tinha uma dívida, um montante bem alto. Na época dava em torno dos 80 mil reais. E o caixa da minha loja, no dia que eu fui fechar ele, eu tinha apenas 50 reais naquele caixa. Loucura, não é? Simplesmente uma loucura. Mas era o que Deus tinha pedido para mim. E eu precisava dar o passo de fé. Então nós fomos e passamos a não morar mais, não trabalhar mais na cidade, mas trabalhar apenas no campo. Nós morávamos nessa casinha, uma casinha pequenininha, simples, mas bem aconchegante. E chegou um momento que a minha esposa ela ficou grávida, e eu entendi que eu precisava sair para longe dos meus parentes. Porque a educação que eu queria dar para o meu filho não era uma educação que a minha família aprovaria. Então, a história de Abraão ela se torna algo muito peculiar para mim. Algo que eu me sinto muito próximo com Abraão. Porque eu sinto como que Deus tivesse falado para mim naquele momento, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Então eu entrei em contato com a única pessoa que eu tinha um contato que morava no campo, nas montanhas, que era o irmão Mauro Carnassale. Falei, irmão, eu estou com essa decisão de ir para o campo e eu queria, o senhor tem uma indicação de onde eu posso ir? E ele falou, olha, tem uma propriedade aqui perto da minha que está alugando, mas vem rápido, porque aluga muito rápido as coisas aqui. Então nós pegamos o nosso carrinho bem velhinho, vendi todas as coisas de casa, pus tudo lá dentro e nós pegamos a estrada. Aluguei a casa por telefone. Nunca tinha ido, não conhecia o lugar, não sabia se tinha emprego na região, mas nós tomamos o passo de fé. E eu quero encurtar um pouco a história, porque essa história é bem longa. Quando nós chegamos lá, no segundo dia nós recebemos um chamado. No segundo dia, que era para ir para a Bahia. Então eu tive que vender meu carro, juntamos aquele monte de malas ali, colocamos no ônibus e fomos para a Bahia. E lá estávamos nós,
Espero que a minha esposa não me bata a hora que ver essas fotos. E lá estávamos nós e trabalhamos, servimos ali durante algum tempo, tinha uma pequena igrejinha, onde nós congregávamos e também auxiliávamos. Mas depois que o nosso filho nasceu, novamente situações ocorreram que nós tivemos que sair de lá. E mais uma vez, pela fé, nós tivemos que sair. E fomos para uma outra cidade, chamada Irajuba, ainda na Bahia. De lá nós passamos apenas 15 dias. E o Senhor mandou a gente para uma outra cidade chamada Buritis. E de lá a gente conheceu uma família maravilhosa, que inclusive está aqui no congresso. É a Nayara e o Douglas, aquele rapaz alto que está entrando ali, ó. E passamos até alguns dias na casa deles, lá em Brasília, onde o nosso menino foi apresentado lá na igreja. De lá, fomos para o Espírito Santo. Depois, por último, quando estávamos lá, o Senhor nos fez o chamado para que então viéssemos aqui. E quando chegamos aqui, eu senti que essa era a terra da promessa. Eu falei, olha, agora já chega de viagem. O Senhor já pôs um ponto final. E louvado seja Deus, dia 1º de janeiro fazemos 3 anos que estamos aqui. Mas o que eu quero ilustrar com essa história para vocês? Está lá em Hebreus 11 o que eu quero dizer. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Queridos, muitas vezes na nossa vida, é claro que alguns vão ouvir essa história e vão dizer, nossa, quanta loucura fizeram. E é verdade. Hoje, parando para analisar, eu falo, nossa, nós realmente fizemos coisas que outras pessoas não fariam. Mas o que eu quero tirar de lição para nós nessa manhã é que muitas pessoas têm portas gigantescas abertas e elas deixam de tomar a decisão por falta de fé. Às vezes a prova que elas suportam é tão pequenininha que precisaria de um microscópio para ver. E elas não tomam a decisão. Eu cansei de ver pessoas com oportunidades de trabalho, com dinheiro na conta, podendo comprar propriedade para o campo e não tomarem a sua decisão. E nós com dívida, sem dinheiro, sem carro, o Senhor nunca nos deixou desamparados. Essa lição eu quero que vocês pensem nessa manhã. Patriarcas e Profetas, página 81, diz que confiando na promessa divina, sem a menor garantia exterior de seu cumprimento, abandonou o lar, os parentes e a terra natal, e saiu sem saber para onde, a fim de seguir aonde Deus o levasse. Abraão nem sabia para onde estava indo. Ele não sabia o que tinha lá, o que esperava por ele. Mas ele foi. Ele foi, irmãos, prova de fé. Ele passou no teste que Deus colocou diante dele. Não fora uma pequena prova aquela que foi assim submetido a Abraão, nem pequeno sacrifício que dele se exigira. Fortes laços haviam para o prender ao seu país, seus parentes e seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa. Se o solo era fértil e o clima saudável, se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas. Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Quantas vezes você já se perguntou, será que é isso mesmo que Deus está falando? Não, mas aquele lugar lá é muito ruim, eu não quero ir para lá não. Olha, eu passei por lugares que eu considero um clima mais agradável do que aqui. Mas se Deus falou que aqui é meu lugar, é aqui que eu quero estar. O chamado de Deus para você, Deus ele espera que você obedeça. Deus ele espera que você
aceite o chamado dele. E talvez no momento que Deus faça o chamado para nós não compreendamos bem por que aquele lugar, por que isso, por que aquilo, mas é o passo da fé. Agora se coloque no lugar de Abraão. Nós já lemos aqui que a prova que ele suportou era uma prova grande, não foi algo pequeno. Mas olha o que aconteceu na vida dele. Ele teve fé e obedeceu. Quando ele chegou na primeira cidade, depois de Ur, na cidade de Harã, seu pai falece. Ele poderia ter hesitado e falado, não, opa, pera lá, será que realmente era para ter saído? Será que se eu tivesse ficado lá, isso teria acontecido com meu pai? Abraão não pensou nisso. O seu irmão, quando Abraão sai de Harã, ele não quis sair. Ele achou um lugar agradável, confortável, falou, não, vou ficar por aqui. Quando chega em Harã, parece que há um peneiramento ali. Só sai Abraão, os seus servos, sua família e o sobrinho de Abraão, Ló juntamente com ele. De várias pessoas que saíram de Ur, somente Abraão e o seu sobrinho continuam a jornada. Aí Abraão chega lá na terra prometida e ela estava cheia de cananeus. Fala, Senhor, será que era para aqui mesmo que era para mim ter vindo? Abraão não questiona. E aí de repente há fome na terra. Irmãos, coloca na sua vida, se você fosse Abraão, e isso tivesse acontecido com você. Estou saindo de viagem, de repente meu pai morre. Daqui a pouco eu chego lá na terra prometida e tudo em volta ali mostra para mim que talvez aquela terra ali não era bem o que eu pensava. E aí de repente você não consegue produzir, a terra é uma terra ruim, você tem que sair daquele lugar ali. Abraão teve que ir para o Egito. Os egípcios são inimigos mortais dos caldeus. E Abraão tem que ir para lá agora. Sai de uma terra, vai para outra. Mas sem hesitar, sem duvidar do plano de Deus na sua vida. E aí, de repente, na sua caminhada, o seu sobrinho, por uma briga ali entre os seus pastores, ele precisa, então, se separar de Abraão. E ele escolhe ir para uma das piores cidades que existia na época. Imagina como é que estava a mente de Abraão. E de repente, seu sobrinho que vai para o pior lugar é levado cativo. Agora Abraão, que tinha toda a tranquilidade, ele tem que ir para uma guerra. E o Espírito de profecia fala que depois que ele passou por aquela guerra, ele ficou até mesmo aflito, que ele falou, agora esses povos vizinhos vão começar a nos incomodar. Porque nós vivíamos em paz, mas nós tivemos que guerrear. E eu quero entrar um pouco na história de Ló agora. O texto do Patriarcas diz que a esposa de Ló foi uma mulher egoísta, irreligiosa, e a sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão o seu marido. Se não fosse por causa dela, da esposa de Ló, Ló não teria permanecido em Sodoma, e não teria se privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus. O casamento de Ló e a sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. Uma decisão errada de um homem, por uma influência errada, causou um dano não só à sua família, um dano eterno, como causou danos em todo o mundo daquela época. Porque nós sabemos que de Ló, na relação que ele teve com suas filhas ali, quando eles fogem de Sodoma, surgiram duas nações extremamente perversas, que muitas e muitas vezes causaram danos ao povo de Israel. A minha lição que eu tiro dessa história de Ló é que Deus espera que você faça uma escolha correta. Ló, ele falhou em 2 momentos. Talvez ele tenha falhado na escolha da esposa. E essa é uma lição para você jovem, que ainda é solteiro. Muito cuidado na escolha
de com quem você vai se relacionar. Pois pode te levar para a vida ou te levar para a morte. Mas nosso tema de hoje é mais voltado para os homens. Então, homens, pais, cabeças de família, sacerdotes do lar. Ló fez uma escolha errada em deixar que a sua companheira o influenciasse por uma decisão que não era boa. Deus te chamou para ser o sacerdote do seu lar. Cuidado com as decisões, para que elas não te levem para longe de Deus. Ló poderia ter preservado sua família de muitos males, se não tivesse feito a sua casa nessa pecaminosa e contaminada cidade. Tudo o que Ló e a sua família fizeram em Sodoma para ajudá-los, poderia ter sido feito por eles, mesmo se estivessem residindo num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus, contudo ele não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todo tipo de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. Veja que Abraão não precisou ir morar na cidade para ver a promessa de Deus cumprida em sua vida. E por onde ele passava, Abraão levantava um altar. E quando as pessoas chegavam e viam o altar de Abraão, eles sabiam, Abraão passou por aqui. Ele é um homem fiel a Deus. E muitos daqueles que passavam onde tinha um altar erigido, eles adoravam ao Deus verdadeiro naquele altar, seguindo o exemplo de Abraão. Que tipo de testemunho nós temos dado por onde nós passamos? Será que estamos erigindo altares como Abraão ao Deus verdadeiro? Ou estamos procurando lugares mais confortáveis, mais agradáveis, mais fáceis, como fez Ló? Seguindo conselhos que não são conselhos de Deus. Como resultado de sua escolha, Ló entrou rico e saiu sem nada. Há muitos caminhos que levam a Sodoma. Todos nós precisamos de colírio para poder discernir o caminho que leva a Deus. Vocês, pais, que tipo de caminho nós temos escolhido? Deus espera que você seja cabeça e não cauda. Eu amei essa imagem quando eu encontrei. Olha o pai de família, para onde ele está apontando? Para o céu. E toda a sua família está olhando? Para onde ele aponta. Essa é a missão, como homens, como pais, como sacerdotes. Apontar para o autor e consumador da nossa fé. Apontar para Jesus Cristo e conduzir a nossa família naquele caminho. Ló falhou completamente na sua missão. Só não perdeu a sua vida, mas toda a sua família se perdeu. Por conta de escolhas erradas. Deus espera que você tenha fé, Deus espera que você obedeça, Deus espera que você faça escolhas corretas, Deus espera que você seja cabeça e não cauda. Quando nós lemos lá em Apocalipse, falando que o dragão com a sua cauda, ele arrastou a terça parte dos anjos, para onde? Para o céu ou para o abismo? Eu acho que ninguém aqui quer levar a família para o abismo, né? Então nós precisamos ser cabeça. Quando Deus escolheu Abraão como representante de sua verdade, tomou de sua terra para fora de sua parentela e pô-lo à parte. Desejava, olha o desejo de Deus, moldá-lo de acordo com seu próprio modelo. Desejava ensiná-lo de acordo com o seu plano. Não lhe devia ser imposto o molde dos mestres do mundo. Devia ser ensinado a ordenar seus filhos e sua casa após ele, de modo que guardassem o caminho do Senhor, fizessem justiça e juízo. Esta é a obra que Deus quer que façamos. Deseja que compreendamos como governar nossa família, como controlar os filhos, como ordenar nossa casa para que guarde o caminho
do Senhor. Então Deus espera que você, marido, ordene a sua casa. Que você põe em ordem. O que é ordenar? Ordenar é pôr em ordem. É ter uma organização. Não é de qualquer jeito bagunçado. O que o filho fala é a lei na casa. Não, é o que os pais falam que é a lei da casa. Eu queria ler um texto. Está no Patriarcas e Profetas. Esse texto eu não coloquei porque ele é um pouquinho extenso, mas vai ser uma leitura bem rápida e extremamente importante. É o nosso penúltimo texto. Falando da história de Abraão. Diz que na obediência da fé, Abraão havia abandonado o país natal, afastara-se dos tumultos de seu país e do lar de sua parentela. Vagueara como um estrangeiro na terra de sua herança. Tinha esperado por muito tempo pelo nascimento do herdeiro prometido. Por ordem de Deus, despedira seu filho Ismael. E agora, quando o filho que fora desejado durante tanto tempo chegava à varonilidade, e o patriarca parecia poder divisar os frutos de sua esperança, uma prova maior do que todas as outras estava diante dele. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Isaque era-lhe a luz do lar, a consolação da velhice e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. A perda de tal filho, por desastre ou moléstia, teria despedaçado o coração do pai extremoso. Teria curvado sua encanecida cabeça pela dor. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Satanás estava a postos para sugerir que ele devia estar enganado, pois que a lei divina ordenava: não matarás. E Deus não exigiria o que uma vez proibira. Saindo ao lado de sua tenda, Abraão olhou calmo para o alto do céu, sem nuvens, e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se esta promessa devia cumprir-se por meio de Isaque, como poderia ele ser morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. Lembrou-se dos anjos enviados para revelar-lhe o propósito de Deus de destruir Sodoma, e que lhe trouxeram a promessa deste mesmo filho Isaque, e foi para o lugar em que várias vezes encontraram os mensageiros celestiais, esperando encontrá-los outra vez e receber algumas instruções, mas nenhum dos anjos veio em seu socorro. As trevas pareciam envolvê-lo, mas a ordem de Deus estava a soar aos ouvidos: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Aquela ordem deveria ser obedecida, e não ousou demorar-se. O dia se aproximava, e ele deveria estar a caminho. Irmãos, foi algo torturante para Abraão, aquilo que ele deveria executar. Foi a maior de todas as provas de sua vida, mas ele prosseguiu, mesmo com dúvida, mesmo com incertezas. A voz de Deus estava latente nos seus ouvidos,
E ele prosseguiu. E eu quero continuar. Voltando à sua tenda, foi ao lugar em que Isaque, deitado, dormia o sono profundo, calmo da juventude e inocência. Por um momento, o pai olhou para o rosto querido do filho. Voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara, que também estava a dormir. Deveria despertá-la para que mais uma vez pudesse abraçar o filho? Deveria falar-lhe do mandato de Deus? Anelava a aliviar o coração, falando a ela e partilhar juntamente com ela desta terrível responsabilidade. Mas se conteve pelo temor de que o pudesse impedir. Isaque era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada a ele, e o amor de mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Finalmente, Abraão chamou o filho, falando-lhe da ordem de oferecer sacrifício em uma montanha distante. Isaque tinha frequentes vezes ido com o pai a adorar em algum dos vários altares que assinalavam suas peregrinações. E esta chamada não provocou surpresa nenhuma em Isaque. Fizeram-se rapidamente os preparativos para a viagem. Preparou-se a lenha, puseram-na sobre o jumento e com 2 servos partiram. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca, ponderando seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar. Seus pensamentos estavam naquela mãe ufana e extremosa, e considerava o dia em que sozinho deveria voltar a ela. Bem sabia que a faca lhe cortaria o coração quando tirasse a vida de seu filho. Será que foi fácil para Abraão? Será que alguma vez passamos por uma prova tão difícil quanto a de Abraão? Aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentava, arrastava-se vagarosamente ao seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Nenhum alívio, porém, lhe veio à alma torturada. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem que o deveria deixar desfilhado lhe repercutia sempre no ouvido. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade, mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estava a ponto de iniciar a viagem do 3º dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal da promessa, uma nuvem de glória pairando sobre o monte Moriá, e compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Queridos, 3 dias depois de angustiosa oração, clamando ao Senhor, Abraão precisou caminhar 3 dias para ver o sinal de Deus. Muitas vezes nós não precisamos de 3 dias. Muitas vezes Deus ele vai abrindo o mar diante de nós. Nós precisamos apenas estar dispostos a caminhar. Deus espera fidelidade no cumprimento do dever. Abraão agiu pela fé, mais uma vez, com dúvida no seu coração, mas ele não permitiu que nem a sua esposa e nem os seus sentimentos pelo seu filho atrapalhassem no cumprimento do dever. A minha pergunta para você é: qual o chamado de Deus para você? O que Deus espera de você? E o que tem atrapalhado você a tomar uma decisão ao lado do Senhor? Porque muitas vezes nós achamos, porque já nos batizamos, já estamos dando estudo bíblico, entregamos livros, que já está tudo bem. Mas talvez Deus quer ainda mais de nós. E a pergunta é:
o que tem atrapalhado a você entregar ainda mais a sua vida na mão do Senhor? A sua vida, a sua família, o seu emprego, as suas finanças? Veja esse texto, e nós encerramos com ele. Muitos ainda são provados como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser-lhes exigido abandonarem uma carreira que promete riquezas e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas, e separarem-se dos parentes para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem, mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes embaraçariam o desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Ele os chama para fora das influências e auxílios humanos e os leva a sentirem a necessidade de seu auxílio e a confiarem nele somente, para que ele possa revelar-se-lhes. Quem está pronto ao chamado da providência para renunciar planos acariciados e relações familiares? Quem aceitará novos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário, considerando por amor a Cristo suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isto tem a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele peso eterno de glória muito excelente, com a qual as aflições deste tempo presente não são para comparar-se. Queridos, Abraão suportou provas, mas Deus ainda espera de nós, ainda hoje, o passo de fé. Assim como um dia Ele chamou Abraão, Ele ainda nos chama hoje, para tomarmos a decisão ao seu lado. Se esse for o seu desejo do seu coração, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, eu não conheço o seu coração, não conheço a vida de praticamente ninguém que está aqui. Mas se alguém tem uma decisão firme para ser tomada ao lado do Senhor, talvez esse seja o dia. Talvez esse seja o motivo que Deus te trouxe aqui. E eu quero convidá-los para nos ajoelharmos e orar ao Senhor por essa decisão. Nosso santo e amado Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor dos exércitos é o teu nome, ó, grande Deus. Estamos aqui de joelhos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem as melhores escolhas para a nossa vida. Eu não conheço a maioria dos que se encontram aqui, Senhor, mas uma coisa eu sei, o Senhor conhece a vida de cada um. Desde mesmo antes de nós nascermos, todos os nossos dias já estavam escritos no teu livro, ó Pai. Por isso, ó Pai, se há alguém aqui hoje que precisa tomar uma decisão ao teu lado, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa sussurrar aos ouvidos, impressionar o coração, para que a decisão ao teu lado possa ser tomada. Que daqui, ó Pai, possam sair grandes sacerdotes do lar, possam sair homens de Deus, mulheres de Deus e filhos teus, que herdarão a vida eterna, porque tomaram a decisão ao teu lado. Abençoe cada um, inclusive aqueles que nos assistem via internet, que eles também possam receber a bênção que foi prometida a Abraão, de serem abençoados e de serem uma bênção sobre todas as famílias da terra. Humildemente te oramos em nome de Jesus. Amém.